Ok, vamos então começar a nossa segunda parte, onde, como eu falei, nós vamos estudar basicamente as equações de Maxwell, né? Aprender o aparecimento de uma nova corrente no nosso curso e, através da introdução dela nas equações, manusear essas equações e obter uma equação de onda eletromagnética. Eu vou começar fazendo um brevíssimo resumo, né? Escrevendo as equações de uma lista provisória das equações de Maxwell. A primeira delas Essa é uma lista provisória das equações de Maxwell que a gente conhece nesse momento. Essa primeira é a lei de quem? Lei de Gauss, né? A segunda, a gente viu na primeira parte da aula, é a lei de Gauss do magnetismo, né? Lei de Gauss do magnetismo. A terceira é a lei de quem? Lei da indução, ou lei de Faraday. E a quarta é a lei de Ampère. A gente olha esse conjunto de equações e percebe que duas delas são integrais de superfície e duas são integrais de linha. Olhando para essas equações, a gente nota duas assimetrias importantes. A primeira é uma assimetria entre as equações 1 e 2. Né? A segunda equação está igualada a zero. Isso a gente entendeu que tem a ver com a constatação de que as linhas do campo B são fechadas. E a outra assimetria é entre as equações 3 e 4. Falta na equação 4 um termo dependente do tempo, como existe na equação 3. Revendo isso muito brevemente, a equação 3 tem a ver com a seguinte afirmação: um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico. Um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico. Fazendo aqui uma analogia, você se lembra que a gente pegou uma região do espaço onde havia um campo magnético B entrando na lousa, crescendo a taxa dB/dt. Esse campo magnético, né, crescia a taxa dB/dt. Se eu pegasse um anel aqui, se eu pegasse um anel concêntrico aqui, o que eu percebia? Se esse B varia com o tempo na área do anel, aqui tem um fluxo variável com o tempo. Isso induz uma força eletromotriz que, pela lei de Lenz, deve se opor a esse aumento. Essa corrente é no sentido anti-horário. Então aparecia um campo elétrico assim aqui. Vou traçar umas duas linhas só desse campo elétrico aqui. Então, um campo magnético variável no tempo faz aparecer um campo elétrico. A pergunta que a gente se faria, qual é? Para tentar acabar com a assimetria entre essas duas equações. Que pergunta eu devia fazer? Será que então um campo elétrico variável no tempo produz um campo magnético induzido? A resposta é sim. Então, eu vou simular aqui também a situação, né? Vou simular a situação onde eu tenho um campo elétrico agora, entrando na lousa. Eu vou pôr alguns deles só aqui, né? Variando a taxa dE/dt.
um campo elétrico crescente entrando numa região circular da luz e eu imagino aqui um anel concêntrico aqui. O que a experiência mostra é que existe então um fluxo elétrico variável na área desse anel. O que a experiência mostra é que, e você pode medir, né, é que aparece na região desse anel um campo magnético com uma peculiaridade interessante. O sentido dele é contrário ao sentido do campo elétrico induzido. Então, o campo magnético tem sentido horário. Eu vou desenhar também apenas algumas linhas. Isso é a experiência que confirma. Então, o sentido do campo magnético induzido pela variação do campo elétrico tem sentido oposto ao campo elétrico obtido da variação de B. Então, voltando para cá, aquela terceira equação lá, né? Aquela terceira equação era assim: EdL igual a menos dφB dt. A gente gosta de analogias. Eu fico tentado a escrever que equação para o B? Eu fico tentado a escrever trocar B por E. Eu fico tentado a escrever isso aqui. Certo? Será que isso é verdade? Não. Aqui tem duas incongruências. A primeira é que o sinal que aparece no campo induzido é contrário ao sinal que aparecia na equação 3. Então, primeiro, a experiência mostra que o sinal está errado. E a segunda coisa é que se você fizer um balanço dimensional do lado esquerdo e do lado direito, essas equações têm dimensões diferentes. E nós vimos em análise dimensional que uma equação só é fisicamente verdadeira se ela for dimensionalmente homogênea. Uma maneira de corrigir as dimensões dessas duas equações é colocar um par de constantes aqui, de modo a tornar essa equação assim. Integral de BdL, não é isso, mas é isso aqui. Agora sim, essa equação tem, o lado direito tem sinal coerente e as unidades também são coerentes. Essa equação é a correspondente à equação 3 para o termo variável com o tempo. Mas a gente sabe também que essa não é a única maneira de produzir um campo magnético. Então, daqui, o que você percebe? Que um campo elétrico variável no tempo produz, sim, um campo magnético. Mas essa não é a única maneira de se produzir um campo magnético. Nós aprendemos uma muito mais amigável, que é a corrente num fio. Se eu combinar essa expressão com aquela, eu escreveria a quarta equação, BdL, como sendo μ0 I envolvido, mais μ0 ε0 dφE dt. Agora sim, essa equação comporta as duas situações. Comporta a situação estática de corrente de condução e comporta a situação do campo oriundo pela variação de um campo elétrico. Essa quarta equação corrigida com esse termo, a correção é devida a Maxwell, então a correção com esse termo se chamou Lei de Ampère-Maxwell. Entendido o mecanismo que levou ao aparecimento do termo dependente do tempo naquela equação, eu estou nada mais, nada menos, né, substituindo aqui.
Você deve perguntar, bom, de que maneira eu posso construir um campo elétrico variável com o tempo? De que maneira eu posso construir isso? É facílimo. Como construir um DE/dt, né? Como construir um DE/dt? Né? Imagine a seguinte situação. Um capacitor, né? de placas circulares aqui, digamos, né? Um capacitor de placas circulares sendo percorrido por uma corrente I. Né? Se eu vir isso aqui de perfil, eu tenho uma coisa assim, uma placa, outra placa, né? A corrente chega aqui, sai aqui, e essa corrente começa a depositar cargas positivas aqui. Num determinado instante, vou supor que essa carga é Q. A corrente começa a depositar cargas positivas nessa placa. Numa fotografia, essa carga chama Q. O campo elétrico associado, o campo elétrico criado aqui dentro, esse campo elétrico, nós vimos lá o módulo dele, é sigma sobre ε0, não é? Isso eu posso escrever, então, como instantaneamente a carga que está lá por ε0A. Né? Como a carga está crescendo, I é dq dt, então a carga está crescendo, né? I é dq dt, então essa carga está crescendo. Se a carga está crescendo e ela é proporcional ao campo, isso implica que eu tenho um E igual a I dt. Tá bom? Então você olha para cá, o que é esse meu DE dt? Esse meu DE dt é 1 sobre ε0A dq dt, que é I. Então, é facílimo conseguir essa situação de um campo elétrico variável com o tempo. Tá certo? 1 sobre ε0A, I. Então, como é que ficaria agora a quarta equação? A quarta equação nós já vimos que fica assim, né? Fica assim, deduzida ali. Ela quer dizer um campo magnético criado por uma corrente ou por um campo variável. Se você olhar para essa expressão aqui, o termo ε0 dφe dt, o termo ε0 dφe dt tem a dimensão do quê? Você só pode somar banana com banana em física. Né? μ0 vezes uma corrente só pode estar somado com μ0 mais uma corrente. Então, ε0 dφe dt tem a dimensão de uma corrente. A esse termo eu chamo de corrente de deslocamento. Por enquanto, ela é para nós uma entidade meio estranha. E com essa suposição, então, eu posso escrever que a lei de Ampère-Maxwell corrigida agora vale 1 μ0 I mais ID. Integral de B dl, né, vale μ0 I mais ID. Que corrente é essa? O que é a corrente ID? Vamos voltar ao caso da carga de um capacitor circular atravessado por uma corrente. Então aquela situação que eu fiz lá, eu vou reproduzir agora vendo isso de perfil, né? O I, aqui tem o E. Nós já vimos que I, né? Nós já vimos que E é então sigma sobre ε0. Isso aqui é Q, já fiz essa conta, sobre ε0A. Portanto, DE dt vale I sobre ε0A. dq dt é I, né? I sobre ε0A. Então eu tiro daqui
que é a minha corrente, I vale ε0A dE dt. Essa é a corrente que está carregando esse capacitor. Note que a hora que o capacitor está completamente carregado, o d dt é zero e a corrente é nula. Agora vamos voltar para a definição da nossa amiga ali. O que é a corrente ID? O que é ID? ID é, por definição, ε0 dφe dt. Por definição é isso. Mas a derivada de um fluxo em relação ao tempo, eu posso escrever como sendo isso, ε0 d dt. O que é o fluxo nessa condição ideal? Campo, paralela normal, capacitor com área circular A. Né? Capacitor com área circular A. Isso é d dt de E vezes A. Pura e simplesmente isso. O fluxo é E vezes A. Como a área da placa não muda, isso aqui dá ε0A dE dt. Faz favor, então, de comparar as duas correntes. Isso mostra para a gente que a corrente de condução é igual à corrente de deslocamento. A corrente de deslocamento no capacitor é, então, igual à corrente de condução. Talvez isso sirva para acabar com um mistério que nos assombrava. Né? Se não os assombrou, vai assombrá-los agora. Vamos pensar num circuito RC? O circuito RC é aquele que o nome está dizendo, né? Passa uma corrente aqui. A corrente nesse circuito valia simplesmente ε sobre R e a menos T sobre RC. Então, você vê dessa expressão aí que ela é uma corrente que tem uma vida efêmera, né? Ela tem uma vida curta. Ela vai para zero depois de algum tempo. Mas, enquanto ela durar, ela está nesse circuito. Agora, veja que diabo, não tem caminho para essa corrente passar entre as placas do capacitor. É vácuo entre o capacitor. E essa corrente está lá enquanto dura. Como é que você desempata isso? Olhando para cá. A corrente de condução aqui é igual à corrente de deslocamento no capacitor. Sendo iguais, a corrente de deslocamento garante a continuidade da corrente. Então, mesmo que não haja movimento real de cargas aqui dentro, tem uma corrente fictícia ID que permite fechar a lei das malhas ou a lei dos nós. Não pode haver acúmulo de carga nem aqui nem aqui. Então, a corrente de deslocamento serve para garantir a continuidade da corrente, garantir que ela existe no circuito e comprovar a lei dos nós, que você não pode ter acúmulo de carga nem corrente. Repare que depois de um tempo muito grande, ela vai para zero. Depois de um tempo muito grande, o capacitor se carregou, essa derivada é nula, a corrente I também vai. Então, a corrente de condução é igual à corrente de deslocamento no capacitor. Isso está escrito sem provar aqui, né? Sem provar aqui, que a gente prova que ID é igual a I. E uma pergunta intrigante aqui. Essa corrente de deslocamento tem um significado real? Essa corrente de deslocamento tem alguma implicação física real? A resposta é sim. Se você olhar para o campo magnético que aparece no interior das placas, isso é uma coisa que você pode medir.
você pode medir o campo magnético que existe no interior das placas. Se aqui não existisse corrente nenhuma, você haveria de achar um campo magnético nulo nessa região. No entanto, a experiência mostra que esse campo magnético existe, as suas linhas têm o mesmo sentido que o campo da corrente de condução. Do lado esquerdo, o campo devido à corrente de condução. Do lado direito também, entre as placas, o campo devido à corrente de deslocamento. Vamos calcular esse campo? Vamos calcular esse campo? Esse campo é trivial de se calcular. É trivial de se calcular. Por quê? Porque essa corrente de deslocamento está uniformemente distribuída na região entre as placas circulares de área A. Então, isso aqui é um cilindro de corrente, só que em vez de ser uma corrente usual, como a gente calculou na lei de Ampère, agora é a corrente de deslocamento. Para R maior que R, você passa uma amperiana aqui e escreve que integral de B dl para aquela amperiana lá vale μ0 I d. Toda a corrente contida dentro do contorno C1 é ID. Portanto, você tira daqui que B vezes 2πr é μ0 ID. Portanto, a corrente de deslocamento, que é igual à corrente de condução, o B vale μ0 ID, ou I, se você quiser, sobre 2πr. Vamos colocar ID. Se você está aqui dentro, você passa uma amperiana aqui dentro agora. Você passa uma amperiana de raio R aqui. Então, isso aqui para R maior que R, R é o raio das placas. Se você estiver dentro da área, né, de novo a integral de B dl é μ0 I envolvido. Só que esse I envolvido é J πr ao quadrado. Densidade de corrente de deslocamento vezes πr ao quadrado. Isso aqui dá densidade de corrente de deslocamento ID sobre πr quadrado vezes πr quadrado. Então, π com π, portanto, B vezes 2πr igual a μ0 ID R2 sobre R2. Portanto, B vale μ0 ID sobre 2πr ao quadrado vezes R. Esses resultados nós já tínhamos obtidos por causa de um campo magnético, de um fio cilíndrico com corrente. Então, esse campo é real, ele existe nessa região. Ou seja, a corrente de deslocamento não é um mero artifício para completar as leis e para garantir a primeira regra dos nós. A corrente de deslocamento não é só esse artifício, a corrente de deslocamento tem existência real. Tá bom? Prova disso é esse campo que a gente observa e que nós acabamos de calcular. Entendido isso? Então agora eu até peço desculpas para o formalismo matemático envolvido aqui. Mas isso é uma questão, é para mim quase que uma questão pessoal de querer mostrar a equação de uma onda eletromagnética. Então nós vamos partir das equações de Maxwell, que agora nós conhecemos em sua plenitude nessa forma, né, na chamada forma integral. Gauss do magnetismo, Faraday e Ampère completada, né, ou completa, inclusive com o termo da corrente de deslocamento aqui. E agora, para poder manusear de maneira mais direta as equações de Maxwell, nós vamos transformar essas equações na forma diferencial.
E para isso eu vou lançar mão de dois teoreminhas que eu não vou provar, mas eu vou evocar a memória de vocês, que são o teorema do divergente e o teorema de Stokes. Então, eu vou imaginar que eu tenho uma superfície fechada S, fechada, então ela envolve um volume V. Né? O primeiro teorema diz o seguinte, a integral, vou pegar um vetor A qualquer, a integral na superfície fechada de um vetor A, essa superfície fechada engloba um volume. Isso aqui é igual à integral no volume do divergente de A dV. Esse divergente de A é um operador que d dx mais d dy mais d dz, um operador. Então, e o segundo teorema, chamado teorema de Stokes, relaciona uma integral de linha com uma integral de superfície. Se você pegar a integral de linha desse vetor num contorno C, que é contorno agora de uma superfície S, esse C é contorno de uma superfície S, você vai ter que isso aqui, então, é a integral na superfície S do rotacional de E de A escalar N ds. Divergente e rotacional são operadores vetoriais, né? Divergente de um vetor A, também indicado assim. O que é isso? dA dx mais dA dy, dAx dx mais dy dy mais dAz dz. E o rotacional, aquele determinante com termos cruzados. Então, eu vou usar esses dois teoremas para transformar as equações de Maxwell na forma diferencial para a forma integral. Primeira equação. Eu vou então partir de integral de E escalar N dA. E escalar N dA, o que é isso? Isso aqui é integral no volume que essa superfície S delimita, e vou escrever que isso, então, é a integral do divergente de E dV. Tá certo? Mas isso é, pela lei de Gauss, Q sobre ε0. Pela lei de Gauss, isso é Q sobre ε0. Mas Q eu posso escrever como integral de ρ dV sobre ε0. Q é a integral de ρ dV. Porque ρ é dq dV. Então, se eu comparar essas duas expressões, e elas são válidas para qualquer superfície que eu pense, o que eu tiro daqui é que o divergente de E é ρ sobre ε0. Quem tem que ser iguais são os integrandos. Primeira equação de Maxwell na forma diferencial. A segunda eu não vou fazer, né? Porque se o divergente de B é zero, né? Se o divergente de B é zero, integral de B dl é zero. Então, a segunda equação é que o divergente de B é zero. Segunda equação de Maxwell. Vamos brincar com a terceira? A terceira partiu para cá agora, né? Integral de E dl é, pelo teorema de Stokes, é a integral na superfície do rotacional de E escalar N dA. Mas essa integral de E dl é dφb dt, certo? Isso é menos dφb dt. Mas o fluxo é uma integral de superfície. Então, isso é menos d dt da integral de b dA. E o sinal de derivada eu posso jogar para a integral, porque a integral só fica em coordenadas. Então, eu fico como menos integral
de dB dt escalar n dA. Se essas duas expressões são iguais, é porque o rotacional de E é menos dB dt. Terceira equação de Maxwell. E posso, por analogia, chutar a quarta, né? A integral de BDL, aquelas duas somas lá, né? I é integral de J e φ é integral de E vezes A. Então, se eu fizer a mesma coisa, eu tiro que rotacional de B é μ0 J mais ε0 μ0 d E de redondo E dt. Acho que vocês engolem essa expressão, né? É igualzinha de cima. Vou usar o mesmo conceito. I é integral de J dA, φ é integral de E dA. Corta os φ's, dá isso aqui. Então, eu tenho as quatro equações de Maxwell agora escritas na forma simpática para trabalhar. Eu peço a paciência de vocês, tem um pouco de análise vetorial nisso, eu vou fazer de maneira meio simples e no fim, simplificar as situações para a gente chegar a uma equação friendly, tá bom? Então, eu vou manusear essas quatro equações para tentar obter uma equação de onda. Vamos tomar o rotacional da terceira equação e usar a quarta e a primeira. Tá? Então, eu vou tomando o rotacional da terceira equação. Rotacional do rotacional de E é o rotacional. O que é o rotacional? O que é o rotacional de E? Rotacional de E é menos dB dt, certo? A terceira equação. Rotacional de E é menos dB dt. E rotacional de menos dB dt. De novo, o rotacional opera em coordenadas. Essa derivada é no tempo, esse sinal pode ir para fora. Isso dá menos d dt, né? Do rotacional de B, menos d dt do rotacional de B. E a quarta equação me diz que rotacional de B é μ0j mais ε0 dφ dt. Eu vou fazer essa dedução no vácuo. No vácuo quer dizer que eu não tenho nem cargas nem correntes. No vácuo eu não tenho nem cargas nem correntes. Então, ρ igual a zero, J igual a zero. Se J é igual a zero, o rotacional de B dá simplesmente ε0 μ0 dE dt. Então, isso dá menos d dt. De ε0 μ0 dE dt. Isso dá, então, menos ε0 μ0 d2e dt quadrado. Tá bom? Tomei o rotacional da terceira, usei a quarta e agora vou usar a primeira. Essa expressão aqui é uma expressão, é uma identidade. Na análise vetorial, o rotacional do rotacional de E, ou de qualquer vetor, né? Isso aqui dá o gradiente do divergente de E menos o laplaciano de E. O laplaciano é um operador que é d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2. Então, olha a plasticidade das equações de Maxwell. Isto aqui é zero pela primeira equação. Divergente de E igual a zero porque ρ é igual a zero. Então, isto é igual àquilo. Ou seja, eu tiro daqui que Laplaciano E vale ε0 μ0 d2e dt quadrado. Uma equação. Laplaciano E
vale isso aí. Certo? Uma equação. Agora, eu tomo o rotacional da quarta e jogo na terceira e uso a segunda. Então, o que é rotacional? Rotacional do rotacional de B. O que é isso? Isso aqui, rotacional de B. Isso aqui o que é? É o rotacional. O que é o rotacional de B? Rotacional de B é ε0 μ0 dE dt. Então, isso aqui dá rotacional de μ0, ε0 μ0 dE dt. Mesmo argumento, o sinal de derivada sai do rotacional, isso dá d dt, dá ε0 μ0 d dt do rotacional de E. Mas o rotacional de E, pela terceira equação, é menos dB dt. Então, isso aqui dá ε0 menos ε0 μ0 d2b dt2. E, de novo, naquela equação, como ρ de B é o grade do divergente de B menos o laplaciano, o divergente de B também é zero, essa identidade vira simplesmente o rotacional do rotacional de B é simplesmente menos laplaciano B. Se eu comparo essas duas coisas, eu tiro que laplaciano B é igual a ε0 μ0 d2b dt2. Veja, né, a beleza plástica das duas equações. Elas são iguais. Rotacional isso, rotacional isso. Agora você tem três equações para B, três equações para E, porque um vetor tem três coordenadas. Então, essas duas equações aqui, essa equação e essa equação, envolvem 6 equações escalares. Cada uma para uma componente, idênticas. Então, se você resolver para uma, você resolveu para tudo. Agora, trabalhar com laplaciano e com derivadas de um vetor, dependendo da situação, pode ser uma coisa complicada. Eu vou continuar aqui fazendo uma simplificação, para a gente chegar no que quer. Então, em geral, os campos E e B têm 3 componentes, cada uma delas dependendo da posição e do tempo. Em geral, né, o meu campo E tem uma componente X que depende de X, Z, Y, T, I, mais EY, X, Y, Z, T, J, mais EZ, que depende de X, Y, Z, T, K. E o B, a mesma coisa. Então, os vetores, em geral, são assim. Eu vou fazer 2 simplificações. Eu vou fazer a seguinte simplificação, cujo único objetivo é evitar uma matemática pesada, mas a física envolvida nas simplificações é perfeitamente verossímil. Então, eu vou supor que o meu campo E só tem componente Y, que depende só de X e T. Meu campo E só tem a componente Y, que só depende de X e T e não de Y, Z e T. E o meu campo B é um campo que só tem componente Z, que também só depende de X e T na direção K. Essas 2 simplificações vão limitar drasticamente as expressões do laplaciano. Aqui, então, quer dizer que o laplaciano de E vale o quê? O laplaciano de E vale o quê aqui? D2Y, D2 EY, né? dx2. Só tem a componente Y que depende só de X. Certo? O laplaciano B é o quê? D2BZ dx2. Né? Então, se eu pegar as equações que eu escrevi lá,
Laplaciano E é ε0, μ0, d2 e dt2. d2 e dt2 é a d2 ey, só tem a componente y. Então é d2 e y dx2, que é o Laplaciano, é igual àquilo, eu chego então na seguinte equação. d2 e y dx2 é igual a ε0 μ0 d2 e y dt2. E, obviamente, como é só trocar E por B, a outra equação que eu obtenho é d2bz dx2 vale ε0 μ0 d2bz dt2. Chego nessas duas equações. Para os que fizeram Física 2 e para os que não fizeram, devem acreditar que uma equação de onda do tipo d2y dx2 mais 1 sobre V igual a 1 sobre V2 d2y dt2, devem acreditar que essa equação aqui representa uma onda, essa equação representa uma onda que vibra na direção y e se propaga na direção x com velocidade v. Isso é a equação de uma onda que vibra na direção y e se propaga na direção x com velocidade v. Vamos voltar para nossas equações de onda. Essa equação é idêntica a essa. Derivada dx, ε0 μ0, derivada dt. O que é ε0 μ0? Por analogia com a onda mecânica que vibra na direção y. ε0 μ0 é o inverso do quadrado da velocidade. Então, se eu comparar essas duas equações, eu tiro que 1 sobre V2 é ε0 μ0. Certo? 1 sobre V2 é ε0 μ0, ou V quadrado igual a 1 sobre ε0 μ0. Vamos calcular essa velocidade? Quadrado da velocidade da minha onda, quadrado da velocidade dela é 1 sobre ε0 μ0. Ó, eu sei que 1 sobre 4πε0, aquela constante lá da lei de Coulomb, é aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Então, ε0 é aproximadamente 1 sobre 4π vezes 9 vezes 10 a nona. ε0 é isso. μ0, se você lembrar lá da lei de Biot-Savart, é 4π vezes 10 a menos 7, em unidade SI, as duas, né? Em unidade SI. Então, ε0 μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7, dividido por 4π vezes 9 vezes 10 a nona. Corta, corta. Isso aqui dá 1 nono vezes 10 a menos 16. Isso é V quadrado, né? 1 sobre V quadrado. Então, o que é V quadrado? V quadrado é 9 vezes 10 a 16. E o que é V? Que é igual à velocidade da luz. Então, ficou mostrado que isso é uma equação de onda. Elas advieram de um manuseio apropriado das equações de Maxwell
E ficou mostrado que essa onda que elas representam viaja no espaço com velocidade da luz. Então, o que a gente acabou de demonstrar, que a luz é uma radiação eletromagnética que se propaga no vácuo com velocidade c. Vocês se lembram da camiseta? Não sei se em tom jocoso ou de exaltação a Maxwell, a camiseta diz: e Deus disse isso, isso, isso e isso, 3 pontinhos, e assim fez-se a luz. O que a camiseta mostra é o que nós acabamos de fazer. Um manuseio apropriado das... Eu sei que é chato, tem matemática, mas sem sofrer a gente não vê coisa bonita, tá certo? Então, a gente acabou de mostrar isso, que a luz é uma radiação magnética que pode ser deduzida a partir das equações de Maxwell. Então, como isso aqui é uma equação genérica para qualquer componente, x, y, z, bx, by, z, a gente pode escrever aquela equação agora, sabendo qual é a velocidade, para um escalar psi qualquer. Para um psi qualquer, né? Esse psi significa qualquer componente, né? De E, B, d2 psi dx2 menos 1 sobre C2 d2 psi dt2 é igual a zero. Essa é uma equação geral para qualquer componente. Isso, a solução dessa equação aí, a solução geral dessa equação é um psi igual a um psi m, e aí k escalar r menos ômega t. Esse k é ômega sobre c. Esse ômega sobre a velocidade da luz. Se você quiser uma onda propagando-se na direção x, você projeta isso. Psi vale um psi m seno de kx menos ômega t. Isso aqui é kxx mais kyy mais kzz na direção só, x qualquer, só a onda eletromagnética pode ser representada por uma função senoidal. Então, para encerrar a aula e a gente ir embora, tudo aqui não vou repetir. Foram as deduções que eu escrevi lá, estão na tela perfeitamente acompanháveis, né? Aqui está onde eu cheguei. Uma equação no eixo x satisfaz isso. E agora nós vamos mostrar a onda se propagando. Olha lá. Uma onda, então, significa esses vetores pulsantes, como um seno. O campo E em vermelho na direção Y, o campo Z em azul, o campo B em azul na direção Z, e a onda se propagando no sentido mais x ou menos x, dependendo do sinal que você tenha, no mais ou menos. Aqui é mais ou menos ômega t. Tá bom? Aqui também. Então, isso é o que eu queria mostrar como última parte do curso para vocês, tá certo? A propagação de uma onda em perfeita consonância com o que nós deduzimos. Então, com isso, a gente encerra o nosso curso. Você se lembra que no primeiro dia de aula eu cheguei aqui com aquela cara de ué, pente no cabelo, né? Nós estudamos campos de cargas estáticas, campos de cargas em movimento, qual a relação que tinha entre um campo e outro, como que a variação de um provocava outro, e finalmente juntamos esses conhecimentos nas equações de Maxwell, combinando com a explicação de uma onda eletromagnética. Era isso que eu queria mostrar durante esse semestre. Eu gostaria de falar 2 coisinhas. Eu espero que, particularmente para os que estão aqui, que vocês estejam gostando um pouco mais de física do que quando chegaram, e que eu tenho grande apreço pela presença de vocês. Fui. Tchau. Obrigado.